estávamos realizando as nossas tarefas espíritas, né? No nosso grupo, e os nossos exercícios continuavam, recebendo mensagens, benfeitores amigos. Até então, o seu mentor já tinha se Sim. comunicado com você? Antes, o nosso mentor, ele que se manifestou, que cuidou da nossa preparação, dando suporte a essa atividade, ele se usava de um pseudônimo, de nome Irmão do Caminho. Mas ele veio para nos preparar, né? Com o tempo, ele disse, olha, agora que você está pronto, vou lhe apresentar um novo amigo. Este amigo ficará com você até o término da sua atividade. Será com o seu desencarne. E nos apresentou o Padre Justiniano, e nós psicografamos o livro com a sua história autobiográfica, que se chama, a primeira edição do livro, hoje muitas edições, se chamava Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, onde ele conta a sua história. 10 anos depois, ele lança um livro de nome Padre Justiniano e os Católicos no Além. Ele conta a história dele no primeiro livro, termina com o seu desencarne. Católicos no Além, quando ele desperta no mundo espiritual. Olha que interessante. A editora Itapuã, nossa parceira já de muitos anos, ela lançou o livro com o nome Uma Lição de Amor, que é esse que está aí. Sim, também esgotado. Esse aqui é meu, né? Isso, também esgotado. Mas o livro Católicos Além, que também está esgotado, tanto este quanto o Católicos do Além, é possível os irmãos adquirirem diretamente com a editora Itapuã. Isso que eu ia perguntar, se entrar no site da editora, eles conseguem comprar ali online? Perfeitamente. Tá. Qualquer livraria pedindo a encomenda. Foi lançado com este nome, Uma Lição de Amor, que é o primeiro, e foi lançado com um título modificado, Além da Vida, Padre Justiniano e os Católicos, além com uma nova capa. Sim, sim. Então é fácil conseguir pela editora, diretamente. Mas estávamos ali, então, realizávamos exercícios, passou um tempo, continuando trabalhos doutrinários, estudando muito. É preciso estudar. Médium para realmente inclinado a um trabalho. Ele precisa estudar não somente a doutrina espírita. O médium psicólogo precisa estudar português. Nós temos um português ainda muito escasso, muito pobre, mas estudar português, um pouco de história, de filosofia. O médium tem que ter conhecimento. Isso facilita o intercâmbio, esse estudo? Sim, porque nós temos que oferecer aos espíritos os recursos mnemônicos, arquivos de memória, para facilitar o intercâmbio. Porque nós temos um vocabulário. O espírito deseja se expressar acerca de um tema de uma forma abrangente. Se nós não tivermos os mínimos recursos, né, a comunicação vai ser obstruída, vai ser um pálido reflexo da mensagem daquele espírito. Sim. Agora, quando você dispõe de recursos, também estudar psicologia, quando você dispõe de recursos, o espírito ele tem, são vários espíritos que vão se comunicar, ele tem recursos para se comunicar com segurança, com tranquilidade, sem ser mensagens truncadas. Sim. Mas então, estávamos ali quando, na época ainda, o Irmão do Caminho, havia uma senhora, Chico Xavier estava encarnado. Havia uma senhora que me procurou na cidade de Cachoeira Paulista, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, e ela era evangélica. E o filho dela havia sido assassinado em São José dos Campos, em virtude da dívida de drogas. O filho era dependente químico, e essa senhora, as pessoas nos conheciam muito em Cachoeira Paulista, porque eu tinha um artigo no jornal, publicava semanalmente, né, um artigo sobre a doutrina espírita. Eu era muito ativo no movimento. Então, tínhamos a nossa casa espírita, as pessoas sabiam dos nossos contatos com o Chico Xavier, e ela me procurou. Ela me procurou e disse assim, chorando, desesperadíssimo, Rogério, eu sei que você vai no Chico,
pede para ele receber uma mensagem do meu filho, este é o nome do meu filho, deu o nome do filho, né? Tudo. Eu sabia que o Chico já não estava mais psicografando cartas devido até recomendações médicas. Dr. Eurípides Taan Vieira, que era médico cardiologista e amigo pessoal do médium há mais de 50 anos. Eu sabia. Mas ali estava Carlos Bacelli, Celso de Almeida Afonso. E eu fui muito gentil. Nós temos que trabalhar, nós temos que amar. O padre Justiniano costuma dizer: o veículo da mediunidade é o amor. Então, eu falei assim, sim, minha irmã, vou para Uberaba, vou estar indo semana que vem, vou levar, sim, a sua solicitação. Não disse que o Chico não estava, mas eu poderia tentar com o Carlos Bacelli e com o Celso de Almeida, não é? E assim eu fiz. Tentei, levei. Eu não sabia um passo da questão das cartas consoladoras. Ainda não sabia um passo importante, que é muito esclarecedor aqui no seu programa, que nós vamos falar. Quem traz o ente querido à reunião é o coração saudoso. O espírito, os espíritos, eles não são evocados, eles comparecem de bom grado, motivados pelo interesse do amor, da ternura, da saudade, daqueles os quais eles tiveram laços estreitos de afetividade. No meu caso foi indireto, mas eu levei com muito carinho, mas não consegui. E retornei, por que não dizer, como outros irmãos hoje retornam às vezes de uma sessão de Você chegou a tentar passar pelo Chico, pelo Carlos? Pelo Chico, não sabia que o Chico não estava realizando foi os no trabalhos. Carlos Bacelli. No Carlos Bacelli, no Celso de Almeida Afonso. E não conseguiu nada. Não consegui, no Carlos Bacelli, não consegui. Aí eu voltei como outras pessoas retornam. Tristes, voltei. Confesso, voltei muito frustrado. Assim, meu Deus, o que eu vou dizer para aquela mãe em desespero? E eu tinha marcado uma reunião com ela, eu ia regressar de Uberaba, né, lá para segunda-feira. Na quarta, todas as quartas eu fazia exercícios de psicografia, recebendo mensagens. O médico tem que ter muita disciplina. Enfim, exercício de psicografia. E na quinta eu tenho um encontro com ela. Tinha marcado um encontro com essa mãezinha. Hoje, no plano espiritual. E no exercício de quarta-feira, eu estava muito triste, né? E comecei a fazer. Recebi uma mensagem de Humberto de Campos, que também, rendo aqui o meu pleito de gratidão a esse espírito, irmão X, né? Que nos auxiliou a desenvolver o automatismo da escrita. Porque ele ditava seus contos, e esses contos eu levei para vários. O Chico disse assim: ó, meu filho, leve também para pessoas analisarem o conteúdo, isso é muito importante. Professores de português. Você tinha receio de estar sendo mistificado? Olha, pelo fato de eu já atuar na mediunidade desde os 10 anos, né? Desde os 10 anos de idade, na área da psicofonia, e estudar muito. Então eu sempre tive, confesso aos irmãos, muita segurança. Sim, isso que é importante, né, pro médium? Muita segurança. Tá. Estudei muito. Então tinha muita segurança. Então o Humberto de Campos, ele ditava isso assim: acompanhe rápido. É tudo muito rápido. É mente a mente, é complemento mental. Então aquilo vai. E vinha aqueles contos bonitos, inclusive aqui, olha, nesse livro, né? Mais uma vez, gostaria que fosse mostrar. Há 2 contos dele aí. Né? Um se chama Angelina, História de uma Paixão, e outro Um Conto no Natal, a história de Henry Miller. Muito interessante, instrutivo. São várias mensagens também de poetas, enfim, maravilhoso. E me auxiliou muito. E depois que conseguiu automatismo, ele se distanciou, deu-se por cumprida a sua tarefa para comigo. Entendi. Né? Então, nesse exercício, nós estávamos lá e o irmão do caminho, eu sei a identidade, mas como nós guardamos... E você compreende, você identifica pela aproximação ou pela mensagem que era o irmão do caminho? Chega um tempo que você já sabe só pela aproximação do espírito quem é? Olha, quando é o seu benfeitor, você o percebe com muita clareza, porque é uma energia conhecida sua. Tá. A percepção é muito nítida, muito clara. Você criou o que nós chamamos de sintonia espiritual, é uma amizade psíquica. Sim, entendi. Que tornar-se-á uma amizade espiritual. Então, você conhece perfeitamente.
E eu vi, o irmão do caminho trouxe uma mensagem, e eu continuei no exercício. Daqui a um pouco ele me apresentou, concedi uma pausa, e ele me apresentou a minha mãe. O espírito da minha mãe estava ali. E eu comecei a me emocionar. Ele disse: meu filho, não faça isso. Não se emocione em demasia. Você é médium. É a sua mãezinha. Você vai iniciar uma tarefa a partir de agora. E primeiro é com sua mãe, que você já conhece. Você já conhece a sua mãe. Eu recebi uma mensagem da minha mãe. Foi algo extraordinário. Porque quando é um ente querido seu, você não sente somente o acoplamento mental, você sente espírito a espírito, parece que você acasala. O espírito no perispírito se acasala. Recebi, e daqui um pouco, minha mãe falando sobre o trabalho que ia desenvolver, assinou, daqui um pouco ela traz um jovem pelas suas mãos. Irmão do caminho diz: agora que você captou a mensagem da sua mãe. Você passou até pela primeira prova, que era o teste emocional, né? Sim, sim. Que ali talvez você poderia não ter conseguido, né? Sim, aí ele me disse assim: agora que você sabe captar a energia, né? Direcionada uma mensagem particular, o mesmo procedimento, aí você entra em transe. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!